Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai continuar o tópico de ações e agora a gente vai estudar os direitos de representação aí no contexto de acionistas de uma companhia aberta. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ver a definição de acionista controlador, depois a gente vê de acionista minoritário. Bom, acionista controlador. Por definição, o acionista controlador é a pessoa física ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de acionistas, que possui a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. E aí são três os possíveis tipos de controle. Perceba então que controle vai ser quando, vamos pensar assim numa pessoa física para ficar mais fácil, mas saibam que pode ser uma pessoa física, jurídica ou ainda grupo de pessoas. É quando, por exemplo, eu tenho o maior número de ações de uma companhia. Então eu tenho controle porque eu tenho essa possibilidade de influenciar nos votos, eu tenho mais votos. Então a minha decisão ela vai influenciar de maneira maior no que se tange as deliberações que acontecem na Assembleia Geral e também quando se elegem a maioria dos administradores da companhia. Bom, aí a gente tem três tipos de formas de controle que podem se caracterizar em uma companhia. Vamos ver quais são eles. O controle individual, que é quando uma única pessoa, e aí seja ela física ou jurídica, detém mais de 50% do capital votante de uma empresa. Então é eu como pessoa física, por exemplo, né, pode ser uma jurídica, mas é eu vou ter mais que 50% de controle, mais de 50% dos votos de uma companhia. Ou seja, eu tenho mais de 50% de ações ordinárias. Nesse caso, eu controlo individualmente, porque eu sou uma única pessoa, mas poderia ser uma única empresa, por exemplo. Tem o chamado controle compartilhado, é quando nenhum acionista individual possui mais que 50% do capital votante da empresa, sendo necessária a união dos acionistas para exercer o controle da empresa com um acordo de votos. Então, aqui mesmo que o cara ele tenha um maior número de ações, o controle dele é um pouquinho mais limitado, é um pouquinho mais limitado, porque ele tem o maior número de ações, mas ele não atingiu os 50%. Se ele tivesse os 50%, ele decide praticamente o que a companhia vai fazer. Mas aqui, como ele não tem 50%, ele vai depender do voto das outras pessoas. E aí, para se ter o controle, para realmente se determinar o que vai ser feito, tem que ter essa união aqui para ter o acordo de votos. Então esse é o chamado controle compartilhado, quando ninguém atinge os 50% do capital votante. E tem ainda o controle pulverizado, é quando um ou mais acionistas, mesmo não detendo 50% do capital votante, conseguem eleger os administradores da companhia. Então, o cara ele não tem os 50%, mas ainda assim ele tem poder suficiente para conseguir eleger os administradores ou influenciar nas deliberações das assembleias. Então é diferente do que o controle compartilhado. No controle compartilhado, apesar de não ter, além de não ter os 50%, ele ainda precisa da união para conseguir ter o controle da empresa. Aqui no controle pulverizado ele não tem os 50% dos votos, mas ele consegue ainda assim influenciar nas decisões da empresa. Então, controle individual, compartilhado e pulverizado. E o acionista minoritário, porque aqui a gente está falando do acionista controlador, que é aquele que tem a capacidade, né, de influenciar, de maioria dos votos nas deliberações e de eleger a maioria dos administradores. Aqui o acionista minoritário é aquele que não possui um número de ações suficientes, sejam elas ordinárias ou preferenciais, para ser um acionista controlador. Na prática, acionista minoritário é todo o restante das pessoas de uma empresa. Acionista controlador, se for controle individual, vai ser só um acionista controlador. Se for controle pulverizado, vai ser um ou mais, mas não vão ser tantos assim também. É diferente, por exemplo, do controle compartilhado, né, onde a gente precisa de mais galera. Mas são poucas pessoas que são acionistas controladores. É isso que vocês têm que entender. Agora, o acionista minoritário, não. É todo o restante que não é acionista controlador. Percebam que é fácil aqui o conceito. Bom, conquanto eles não têm participação, conquanto tenham participação reduzida no estabelecimento dos rumos das empresas, os acionistas minoritários eles possuem alguns direitos. E aí a gente vai citar exemplos desses direitos. Ou seja, apesar de ele não influenciar nas decisões, ele ainda sim tem alguns direitos. Quais são? Eles têm o direito de participar dos lucros sociais.
de participar do acervo da companhia, em caso de liquidação, que é aquela situação lá que ele tem prioridade no recebimento quando se acontece uma liquidação da companhia. O acionista controlador ele vem depois. Fiscalizar na forma prevista nessa lei, daí está a lei lá, né, que está citando os direitos, a gestão dos negócios sociais. Preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Está dizendo aí que ele tem preferência para essas operações aqui relativas às ações. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nessa lei. Então, se ele não concordar com a gestão da companhia, ele pode, inclusive, em algumas hipóteses, daí não interessa para nós saber quais são essas hipóteses, mas ele pode se retirar da companhia. Vale a atenção que, apesar de não possuir o controle da companhia, os acionistas minoritários que possuam ações ordinárias têm direito a voto nas assembleias ordinárias e extraordinárias. Até porque a gente viu que existem dois tipos de ações. As ordinárias, dois tipos principais, né? Existem mais, mas dois tipos principais. As ordinárias e as preferenciais. As ordinárias se caracterizam por dar o direito ao voto ao acionista nas assembleias. Só que dar o direito não significa que ele vai ser um acionista controlador. Não, ele tem que ter uma parcela significativa das ações para ter o controle. O que se está dizendo é que apesar de não ter o controle, e ele sendo um acionista ordinário, ele vai poder ainda assim votar nas assembleias. Claro que a opinião dele aqui não vai fazer muita diferença, né? Por exemplo, em relação aqui quando a gente tiver o controle individual. Mas ele ainda assim tem o voto. Além disso, os acionistas minoritários possuem o direito de retirarem-se da companhia, caso discordem das deliberações da Assembleia nas hipóteses previstas em lei. Então é essa situação aqui que a gente viu. Recebendo o valor das ações de sua propriedade. É aquela situação em que ele não concorda com a gestão e pode se retirar, e daí nesse caso ele recebe o valor das ações. Bom, agora a gente vai ver o chamado tag along. Esse assunto aqui, que é o direito de extensão, ele tem, como é que eu posso dizer para vocês? Ele tem uma atenção maior quando a gente estudar governança corporativa. Aqui a gente vai entender o que ele é e vai ver como é que a lei coloca o tag along, mas a gente vai aprofundar isso aqui quando a gente estudar governança corporativa. Bom, o tag along é uma proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários de uma companhia quando ocorrem operações de venda no controle da sociedade. Lembra? Vamos sempre utilizar ali o exemplo do controlador individual, que fica mais fácil. Eu detenho mais de 50% das ações ordinárias de uma empresa, então eu tenho um controle individual dessa empresa. O que se está dizendo aqui é que o tag along é uma proteção legal concedida aos outros acionistas, que não eu, que eles que vai ser dado a eles quando eu, por exemplo, quiser vender as minhas ações. Se eu vender todas as minhas ações para uma outra pessoa, aquela outra pessoa vai se tornar controladora da empresa. Pensa que se não tivesse essa proteção, esses acionistas minoritários eles teriam que aceitar esse novo controle da empresa sem poder fazer muita coisa. Porque eu decidi vender e agora eles vão ter um novo controlador. Talvez isso não seja interessante, talvez esse novo controlador aí não dite o rumo da empresa da maneira como eles queiram. Daí existe a tal da proteção do tag along, que a gente vai ver o que é agora. Assim, de acordo com a legislação brasileira, caso haja mudança no controle da companhia, ou seja, eu vendendo as minhas ações, os acionistas com direito a voto, então a gente está falando dos acionistas ordinários, devem receber uma oferta pública de compra de suas ações em pelo menos 80% do valor que foi pago aos acionistas controladores. Então a ideia é o seguinte, eu estou vendendo as minhas ações para uma outra pessoa, ela vai se tornar a controladora. O que se está colocando aqui é que a legislação brasileira exige que esse cara que vai comprar as minhas ações vai ter que mandar uma oferta para os acionistas minoritários de pelo menos 80% do valor das ações deles, para que eles escolham se eles querem continuar na companhia ou se eles querem cair fora. Se eles não concordarem com a gestão, com essa nova gestão que está entrando, eles podem vender a ação e cair fora e vão receber aí pelo menos até 80%, porque o tag along pode ser maior do que isso. O que a legislação coloca, e eu repito, a legislação está dizendo aqui que é no mínimo 80% para os acionistas ordinários. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque quando a gente estudar a governança corporativa, a gente vai ver que lá, dependendo do nível de governança corporativa, esse tag along vai ser de 100%. Ou ainda, vai ser de 100% para ações ordinárias e também para ações preferenciais. Mas aqui,
a gente está vendo que a legislação diz, e a legislação ela diz que tem que ser no mínimo 80% e apenas para os acionistas ordinários. E em relação aos acionistas preferenciais, o que fica? Bom, nesse caso, eles não têm muito, senão aceitar essa troca de controle que está acontecendo na empresa. Bom, conforme a lei, né? Perceba que, segundo a lei, esse direito não é estendido aos acionistas preferenciais. Contudo, de acordo com a governança corporativa e o nível de seguimento de listagem na Bolsa de Valores, as exigências de tag-along podem ser maiores, chegando inclusive a 100% para as ações ordinárias e 100% para as PNs. Isso daqui vai estar lá no nível 2, mas fiquem calmos que a gente vai ver isso em certo tempo. A legislação, agora a gente vai falar de fontes de informação. A legislação determina que os administradores da sociedade possuam a obrigação, possuam a obrigação de divulgar uma série de informações aos acionistas. Como exemplo, o relatório anual da administração, ele deve ser então divulgado aos acionistas e que deve informar as disposições sobre a política de reinvestimento de lucros e de distribuição de dividendos constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. Então isso daqui tem que ser informado aos acionistas, para eles saberem o que vai acontecer aí com a política de lucros e dividendos. O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos de cada exercício social, as demonstrações financeiras da companhia, o parecer dos auditores independentes e o parecer do Conselho Fiscal, inclusive os votos dissidentes, se houver, que devem ser colocados à disposição dos acionistas até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária. E ainda, a justificativa para a não distribuição do dividendo obrigatório em função do entendimento da administração de que seu pagamento seria incompatível com a situação financeira da companhia, que deve ser apresentada à AGO e encaminhada à CVM no prazo de 5 dias da realização da Assembleia. Então é uma justificativa aí, por que o cara não está distribuindo os dividendos, vai ter que explicar, né, por que ele não está distribuindo os dividendos, porque ele apresentou aí uma situação divergente na economia, né, da empresa, que ela não tinha situação econômica e financeira para fazer esse pagamento. Os administradores também devem divulgar ao mercado qualquer ato ou fato relevante, ocorrido ou relacionado com os negócios da companhia, que possa influenciar de modo ponderável na decisão dos acionistas e demais investidores de comprar, vender ou manter os valores imobiliários emitidos pela companhia e de exercer quaisquer direitos da condição de titular de tais valores imobiliários. Então, aqui esse tópico eu acho que é mais conceitual, assim, não acho que seja fácil de cobrança na prova, mas vocês têm que saber que os administradores da companhia, via de regra, eles têm que passar informações aos seus acionistas. Aí está exemplo aí dessas informações, o relatório da administração, que tem ali os pontos que são exigidos, e aqui também da justificativa de quando não ocorrer a distribuição de lucros, né? E por fim, também tem que saber aí essa questão de qualquer ato ou fato que seja relevante, ele tem que ser informado aos acionistas para que eles possam decidir aí, né, se vão comprar, vender, ou enfim, o que eles vão fazer com as ações. Pessoal, assim a gente termina essa aula aí que fala de direitos de representação, mas já fica aí a deixa que vocês sabem que quando a gente estudar a governança corporativa, a gente vai ver um pouquinho mais de tag along, porque esse sim é um tema que tem bastante chance de cobrança na prova. Até a próxima aula.